Fala, minha gente, vibração e energia. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Então, gente, vamos lá, dar continuidade ao nosso estudo, né? Vamos resolver aqui questões de direito penal, né? Banca Selecom, direito penal, Banca Selecom. Pessoal, mais do que uma resolução de questões dessa banca, a gente vai fazer uma verdadeira revisão de conteúdo de direito penal. Tá legal? Então, vamos lá para as nossas questões. Deixa eu dar uma passada aqui. Pronto. Primeira questão. Acompanha aqui comigo. Questões aqui, né? Da nossa banca Selecom. Diz o seguinte, ó. Gerardo atua na área de segurança pública e é responsável por selecionar treinamentos para funcionários de várias empresas. Após discutir o conteúdo básico de um curso inaugural de direito penal, conclui que é essencial estabelecer o conceito de crime. Então, nosso amigo Gerardo, né? Ele é responsável por treinamento e vai fazer o treinamento aí na parte de direito penal num curso inaugural. Então ele diz assim, ó, é essencial estabelecer o que vem a ser crime, né? O conceito de crime. E para ele diz assim, o conceito de crime é uma ação típica, ilícita e culpável. Essa concepção é denominada. A gente, antes de resolver essa questão, faz necessário estabelecermos algumas situações em relação à característica da Banca Selecom. Em se tratando das suas questões aqui de múltipla escolha, a gente sempre vai encontrar, seja em uma assertiva, ou seja em duas assertivas de uma determinada questão, que ele vai dar um conceito esdrúxulo, que não tem nada a ver com aquilo que você estudou. A exemplo aqui do direito penal, vão cair uma assertiva que você não vai ver em nenhum instituto do direito penal. Isso facilita porque a gente já vai eliminando. E eliminando, a gente já passa a ter uma maior probabilidade de acertar a questão. Tá bom? Aqui, gente, nessa questão, ele quer saber o seguinte, que é um conceito de crime, levando em consideração que é uma ação típica, ilícita e culpável. O que ele está querendo dizer assim? Ele quer dizer o seguinte, que o conceito de crime é um fato típico, ilícito, culpável. Existe aqui nesse caso 3 elementos ou 3 substratos do conceito de crime. Pessoal, claro que ele está levando aqui em consideração a concepção tripartida. Concepção tripartida desse conceito de crime. Bom? Desse conceito de crime. Bom, então vamos para assertivas. Diz assim, ó, letra A. Ele diz que é um conceito formal. Gente, não é um conceito formal, tá bom? Não é um conceito de crime na parte formal. O que nós temos é um conceito de direito penal sobre um aspecto formal, que é completamente diferente. Ou seja, vai existir um determinado comportamento humano e esse comportamento humano tem uma correspondência como crime. Ele vai dizer o sujeito ativo, sujeito passivo e a sanção correspondente. Então, isso é um conceito de direito penal sobre o aspecto formal. Nada a ver com esse conceito de crime que ele está pedindo aqui. Então, a letra A está errada. Professor, a letra B, simples, não existe, gente, tá? Nem existe conceito de crime simples, tá? Se você levar em consideração, por exemplo, ele só tem um núcleo, ele só tem um verbo, aí ele seria simples, né? Aí tudo bem, mas não fato típico, ilícito e culpável.
Professor, conceito material? Não, né? Também a gente estuda conceito material, direito penal sobre o aspecto material. Quando existe uma lesão ou perigo de lesão, há um bem jurídico, né? Não qualquer bem jurídico, mas um bem jurídico indispensável à sociedade, né? Ou seja, vai existir ali uma conduta gravosa, danosa por parte do agente. Então, a alternativa correta, pessoal, é a letra D de dado. Quando ele diz que é um fato típico, né, uma ação típica, é ilícita e culpável, né? Temos o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. A gente está falando de crime sobre o aspecto analítico, tá? Sobre o aspecto científico do conceito de crime, tá bom? Só que, claro, a doutrina majoritária entende que essa concepção é tripartida: fato típico, ilícito, culpável. Na prova de vocês, se dissesse assim, ó, eu quero o conceito de crime analítico sobre a concepção bipartida, vocês levariam em consideração apenas o quê? Ação típica e ilícita. A culpabilidade ficaria de fora. Porém, a doutrina majoritária entende que o conceito analítico de crime é um fato típico, ilícito e culpável. Portanto, dentro de uma perspectiva tripartida. Legal? Então, vamos resolver, gente, mais uma questão. Vou resolver aqui mais uma questão. Diz assim, ó. HJ é professor de legislação em curso de humanidades e necessita apresentar temas de direito penal como item necessário para a compreensão da sociedade. Após pesquisar a questão, o que ele quer, pessoal? Ele quer falar sobre a aplicação da lei, né? Ele quer falar a questão aí de aplicação da lei. Ao constatar que tempo do crime, ó, ele vai fazer uma assertiva aqui, né? Tempo do crime será o da ação ou o da omissão. Verifica que o Código Penal adotou a teoria da... Então, ele vai querer saber aqui qual foi a teoria que... Deixa eu apagar aqui. Ele vai querer saber aqui qual foi a teoria que o Código Penal adotou. Levando o que, professor? Levando em consideração a questão do tempo do crime. Pessoal, veja só. O Código Penal brasileiro, ele apresenta algumas teorias, legal? Algumas teorias levando em consideração a duas situações. Levando em consideração ao tempo e lugar. Tempo e lugar do crime. Tempo e lugar do crime. Então, em relação ao tempo do crime, existe uma teoria. Em relação ao lugar do crime, existe uma outra teoria. O que é que ele está querendo aqui? Ele quer isso aqui, ó. Ele está querendo saber exatamente o tempo. Ele quer o tempo do crime. Então, nosso Código Penal adotou qual teoria? Vamos então, gente, para resolver essa questão, trazer uma situação mnemônica. Tá legal? Trazer uma situação mnemônica. Só que antes disso, a gente vai entender o seguinte. Existem 3 teorias que versam sobre lugar e crime. Lugar e tempo do crime. Nós podemos ter a teoria da atividade, podemos ter a teoria do resultado e podemos ter uma teoria mista.
que leva em consideração tanto a teoria da atividade como a teoria do resultado. Então essa teoria ela é mista, também chamada de ubiquidade. Então, o que é que acontece aqui, pessoal? Acompanha aqui comigo, ó. Para resolver essa questão sobre tempo, deixa eu colocar aqui, ó, tempo e lugar do crime, quais são as teorias aplicáveis, nós temos que pegar aqui, ó, rapidinho e lembrar só de uma palavrinha. Olha que bonitinho, olha que fácil, ó. Só lembrar, desculpa, deixa eu apagar aqui. Só lembrar de uma palavrinha chamada de luta. Luta, ou seja, concurseiro, ele luta todos os santos dias para poder ter a sua aprovação. Como assim, professor? Quando nós falamos em lugar do crime, o Lzinho, né? O L de lugar, nós utilizamos a teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. Ou teoria mista. Pode vir na prova de vocês assim, né? Com a outra denominação. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pode voltar como teoria mista ou ubiquidade. Quando nós estamos falando em relação a tempo do crime, nós utilizamos a teoria da atividade. Teoria da atividade. Só que na prova de vocês pode vir com essa denominação ou pode vir assim, ó, atividade ou teoria da ação. O que é que ele está querendo aqui, pessoal? Ele está querendo tempo do crime. Se é tempo do crime, utilize-se o que, gente? Teoria da atividade. Qual é o gabarito aqui? Gabarito letra A. Letra A de aprovação. Professor, e se fosse lugar do crime? Se ao invés de tempo fosse lugar, seria a resposta D, né? D de dado. Então, gente, é só lembrar dessa questão aqui, ó, mnemônica, bonitinho. Luta, L de lugar, ubiquidade, T de tempo, teoria da atividade. Lembra que eu falei para vocês que nessas questões, às vezes vem uma assertiva, às vezes vem duas assertivas, que não tem nenhum envolvimento com determinados institutos do direito penal? É só você observar aqui, ó, letra B e C, ó, realidade, efetividade. Bom, isso aí não tem nada a ver com as teorias relativas aí a tempo e lugar do crime. Então, resposta correta, letra A de aprovação. Vamos lá? Mais uma questão? Simbora! Mais uma questão. Banca Selecom. GW prepara uma apresentação sobre a classificação dos crimes. E constata que existe uma variedade extensa de tipos e diversas teorias sobre fatos delituosos. Quando a execução do crime é indelegável, ela é intransferível, sendo considerado, né, personalíssimo. A doutrina indica ser o mesmo crime. Então, ele quer saber o que é que a doutrina entende quando o crime é indelegável, quando o crime é personalíssimo, né? Você não pode transferir essas características, né? Bom, gente, veja que nós resolvemos questões sobre a parte conceitual de crime.
existem várias classificações em relação ao que vem a ser crime. Nós vimos ali, levando em consideração a concepção, né, a doutrina que considera o conceito analítico de crime tripartido, que o crime no conceito analítico, ele é um fato típico, ilícito e culpável. Então, eu quero dizer que esse conceito é um conceito científico, é um conceito analítico, ele é um conceito dogmático. Só que existem outras classificações de crimes. Por exemplo, existe a classificação legal. Professor, então o que é essa classificação legal? É o que a própria lei diz o que é aquele crime. Por exemplo, quando vocês veem lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Aí tem uma rubricazinha, tem um nomezinho em cima. Diz assim, ó, homicídio. Então, o conceito legal, ou seja, o conceito que está previsto em lei, nós chamamos de classificação legal. Acontece que os estudiosos do direito, chamados de doutrinadores, eles trazem aí, gente, mais de 100 classificações de crime. 100 classificações de crime. Isso, claro, modifica de doutrinador para doutrinador. Acontece que existem aí algumas classificações doutrinárias que nós temos que saber. Por que nós temos que saber? Porque as bancas cobram. Nesse caso aqui, a Selecom adora pedir esse conceito, né, dizendo até melhor, essa classificação doutrinária de crimes. E é isso que ele pede nessa questão. Analisando rapidamente, acompanha aqui comigo nas assertivas. Lembra que eu falei que tem uma assertiva ou duas assertivas que nada tem a ver com a questão? A gente já vai logo cortando aqui, gente, ó, a letra D de dado, né? Classificação iminente. Iminente é uma coisa próxima, mas não existe nenhuma classificação doutrinária com esse nome. O crime, ele pode ser comum, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Um crime, ele pode ser comum. Professor, quando é que um crime ele é comum? Quando ele é cometido por qualquer pessoa, né? Cometido por qualquer pessoa. Vamos dar um exemplo? Vamos. Eu falei há poucos instantes, né? Há poucos instantes. O crime de homicídio, lesão corporal, qualquer pessoa pode cometer. Acontece que o crime também, ele pode ser um crime próprio. Não pode? Pode. Para ser próprio, ele vai ter que ter, em relação ao sujeito ativo, uma característica especial, que só uma pessoa ou poucas pessoas podem cometer. Por exemplo, os crimes funcionais. Existem crimes que só podem ser cometidos por funcionário público. O que é que acontece? Ele é um crime próprio. Veja que nessa questão, ele utilizou a letra B e a letra C, né? Próprio, especial. Na verdade, dentro da classificação doutrinária, o crime pode ser próprio ou especial, né? Eles são sinônimos. Porém, quando um crime é indelegável, é intransferível, é personalíssimo, nós estamos falando de um crime de mão própria. Crime de mão própria. Professor, qual é o exemplo? O crime de falso testemunho. Quem pode ser falso testemunho? A testemunha, né? Está de acordo com o tipo penal existente. Então, letra aqui dessa questão, letra A da sua aprovação. Vamos lá? Resolver mais uma questão da banca Selecom, questões de direito penal. Acompanhe comigo aqui, ó. Frank Kruger, desculpe. Frank Kruger foi acusado de ter praticado um crime no ano de 1981.
Posteriormente, em 1983, ou seja, 2 anos após, né, o fato considerado como criminoso deixou de existir. Passou a não existir mais, favorecendo Frank. Nos termos do Código Penal e da doutrina aplicável, esta característica, no caso, ela é denominada, né? Vamos para as questões. Vamos para as questões. O que é que ele colocou aqui, pessoal? Colocou o seguinte, ó. Vou pegar uma linhazinha do tempo, ó. Vou pegar aqui uma linha do tempo. E no ano aqui, ó, de 1981, ele cometeu um crime A, né? Cometeu um crime A. Acontece que 2 anos depois, em 1983, esse crime A que o Frank cometeu, ele deixa de existir. O crime não existe mais. Claro, pessoal, que irá favorecer, nesse caso aí, ao réu, favorecer ao agente. Ele só quer saber que característica é essa, o que vem a ser isso aí. Aí vamos para a letra A. A gente acompanha assertivas, tá bom? A letra A. Ele fala assim, ó, ultraatividade do crime. Pessoal, não é ultraatividade do crime, tá legal? Porque no que diz respeito à ultraatividade do crime, ela é uma característica, é uma das características essenciais dos crimes temporários, bom? Dos crimes intermitentes, crime temporário, crime excepcional. Então, característica dessas leis intermitentes. Não diz respeito ao enunciado da questão. Então, a letra A, ela já está errada. Bom? Está errada. Professor, letra B, modificação do crime. Se nós observarmos, em relação ao enunciado da questão, nada tem a ver com a modificação do crime. O que aconteceu foi que deixou de existir o crime. E essa assertiva é mais uma questão que não tem ligação nenhuma com o Instituto de Direito Penal, modificação do crime. Não existe nada disso. Bom? Letra C, abolição do crime. Perfeitamente, gente. Ó, abolição do crime. Por que abolição do crime? Porque ele deixou de existir. Aquela conduta criminosa passa a não existir mais e vai favorecer a quem? Vai favorecer o agente. É o que nós chamamos na doutrina, pessoal, da chamada abolição do crime ou simplesmente de abolitio criminis. Na prova de vocês, pode vir com essa expressão, abolição do crime ou abolitio criminis. Professor, ela tem previsão legal? Veja que na questão ele diz que tem tanto previsão no Código Penal como na doutrina. Tem sim, pessoal. Abolitio criminis, conduta que deixa de ser crime, ele está previsto no artigo 2º caput de quem, professor? Do Código Penal, tá bom? Do Código Penal. Professor, por que a letra D está errada? Pelaquela mesma situação, que não tem nada a ver com o Instituto de Direito Penal, desconsideração do crime, bom? Então a letra D também está errada. Letra correta aqui é letra C, abolição do crime ou abolitio criminis. Queria só chamar uma atenção para vocês. Eu falei para vocês que mais que nós estamos resolvendo questões da Banca Selecom, muito importante, vocês vão fazer essa prova, não é isso? Agora, nós também falamos que seria uma revisão de conteúdo. Nesse enunciado, vocês podem observar que, nesse caso aqui,
a conduta criminosa deixa de ser crime. Ela deixa de ser crime e, obviamente, vai favorecer o agente, o Frank, é o abolício crimes. Acontece que existem também outras situações que podem favorecer o agente. No enunciado, se ao invés de dissesse assim, ó, não é mais crime, deixou de ser crime, o que aconteceu foi que veio no ano de 1983 e veio uma lei que diminuiu a pena desse crime. Bom, se diminuiu a pena, não deixou de ser crime, continua sendo crime. Então, não é mais abolício crimes. O que foi que aconteceu ali? Ela favoreceu de qualquer modo o agente. Por quê? Porque houve uma diminuição. Nesse caso aí, gente, seria o que nós chamaríamos de novatio legis in melius. Novatio legis in melius. Ou seja, uma nova lei, né, a superveniência de uma nova lei, que vai favorecer o agente. Então, no caso dessa assertiva, ela deixa de ser crime. Deixou de ser crime é o quê? Abolício crimes. Legal? Abolício crimes. Porém, se continua a figura criminosa, mas essa nova lei ela favorece o agente de qualquer modo, nós estamos diante de uma novatio legis in melius. Ou na prova de vocês, pode vir assim também, ó. Ou lex missior. Uma lei que vai melhorar o agente. Então, se liga aí nessa dica. Questão específica aqui, gente. Letra C. Abolício criminis, abolição do crime. Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Desejo boa sorte a vocês na prova de vocês. Estudem bastante. Vamos resolver as questões, que tudo vai dar certo. E acima de tudo, pessoal, para tudo dar certo, nós temos que ter muita fé em Deus, tá bom? Até a próxima.